O que é Coworking? É um modelo de gestão onde o empresário compartilha a estrutura com outras empresas. Estabelecer um negócio em um coworking é 40% mais barato do que com gastos de uma sala convencional. Além disso, diante das diversas dificuldades do cenário econômico do país, o profissional tem que ser cada vez mais criativo, e esses espaços compartilhados estimulam a colaboração entre profissionais, resultando em inovação. Hoje são mais de 8.000 espaços coworking no mundo, e com a internet, os escritórios tendem a serem menores, mas com custos altos. Por isso que o coworking é uma tendência mundial que já se tornou realidade no Brasil. Saiba mais pelo número 3305-2669 ou pelo nosso WhatsApp 98122-1717. Olá você, bem-vindo ao Roda 86, bem-vindo ao É ou Não É, mais um programa da série. E antes de qualquer coisa, a gente quer agradecer a sua participação. Eu sou Pedro Henrique Santiago, mas a gente também quer pedir para você continuar conosco. Quem ainda não se inscreveu, se inscrever, ativar o sininho, coloca lá o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai poder acompanhar. E além disso, curtir, compartilhar, comentar, construir com a gente novos conteúdos, novos assuntos para a gente oferecer a você e ter você aqui como esse elo de produção também para a gente, tá bom? Antes de qualquer coisa, antes de debater, falar quais assuntos a gente vai debater aqui, você está percebendo uma diferença, né? O programa raramente ia às segundas-feiras, na verdade aconteceu uma vez, né? Mas com agora o deputado Paulo Ganim, deputado federal, mas agora a gente tem essa nova mudança que o programa vai toda segunda-feira e toda quarta-feira você vai ter vídeos novos aqui no canal do É ou Não É. Então o programa a partir de agora passa a ser 2 vezes na semana. Se antes a gente terminava o Biraci, agora a gente começa a semana e vai até o meio da semana. Exatamente. E se a gente ainda tiver disposição, de repente vai que na sexta-feira a gente coloca de novo uma matéria. Pois é. Então, vamos lá. Pois é, bom gente, nesse primeiro programa a gente vai abordar o Biraci, nada mais nada menos que a polêmica entre governo do estado, vide Wellington Dias e TCE. Órgãos de controle, para ser mais exato, né, Pedro? Isso. Então a gente vai abordar melhor, né? Que infelizmente o governador Wellington Dias, ele tomou um caminho, que eu posso dizer tristemente que é natural, porque agora os governantes estão preferindo questionar os órgãos de controle do que propriamente fazer seu trabalho, seu dever de casa e gastar bem o dinheiro público. Estão preferindo questionar. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse programa dessa segunda-feira, esse primeiro programa. Pronto, a gente também vai falar, ainda a nível de Piauí, o Biraci, um pouco sobre as queimadas que estão também assolando o Piauí. Isso. O Piauí é o segundo estado do Nordeste com maior incidência de queimadas. Então a gente vai entrar um pouquinho também na seara desse conteúdo e aí a gente vai também discutir um pouco a nível federal, nível estadual, né? Se essas ações estão dando certo isso ou não, né? Foi muita polêmica dentro e fora do Brasil com essa questão de queimada, enfim. E para fechar o programa de segunda-feira, a gente também vai abordar um pouco sobre a política local, mais precisamente política de Teresina, porque já está se havendo aí, o Biraci, alguns caminhos, né, que está se criando polêmicas, né? Aparecendo novos nomes e nomes como, por exemplo, o ex-senador João Vicente Claudino volta a aparecer como uma saída ou a saída do PSDB. E essa movimentação já deu reações dentro do partido, do próprio PSDB, que não gostou muito de uma pessoa de fora ser cabeça de chapa. Mas isso a gente vai discutir já já. A gente vai discutir já já. Pois é, como sempre a gente quer pedir para rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta para comentar sobre esses e se tiver mais assunto, por que não, né, Biraci? Isso aí, vamos lá, roda a vinheta. De volta com o É ou Não É, depois dessa introdução, mais uma vez aqui a gente quer agradecer, a gente sempre vai agradecer, ao Tex, porque é o nosso parceiro desde esse começo, né? Desde o início do projeto, e não nos abandonou, por assim dizer, né? O Biraci sempre esteve conosco, acreditando e nos apoiando. Então a gente também quer muito agradecer esse parceiro de sempre, tá bom?
Bom, Bira, a semana passada nós tivemos uma polêmica e tanto, né? A polêmica aí envolvendo o governador Wellington Dias e os órgãos de controle, mais precisamente o Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. Né? O governador pediu a suspeição do conselheiro Luciano Nunes, que inclusive, como a gente associa nome e sobrenome, é pai do ex-deputado estadual Luciano Nunes Filho, ele que também foi adversário na campanha do ano passado, né, de Wellington Dias. E vem batendo sistematicamente do governo. Né? É importante frisar, Bira, que ele também estava naquele núcleo que investigava a Topic, no caso, né? Só que ele pediu suspeição do caso, né? Aí é onde a gente vai chegar, Pedro, aonde a gente está conversando, aonde é que é o problema. Porque é o seguinte, você falou na Topic, Sim. falou no caso da outra operação que teve os órgãos de controle, que foi até a Polícia Rodoviária Federal, Itaorna, Sim. né, que foi uma operação que bateu em algumas construtoras e tudo e tal. Mas o interessante é o seguinte, esse ato do governador Wellington Dias, de certa forma, é um ato legítimo de quem é investigado, mas é um ato estranho para quem comanda o Estado. Para quem comanda o Estado e gestor. Mas se você pensar bem, e o nosso internauta puxar um pouquinho a memória dele, a pessoa que nos acompanha, o que vai acontecer com essa questão desse pedido do governo do Estado? Se você lembrar, assim que saíram algumas ações da Topic e da Operação Itaorna, o governador Wellington Dias fez um movimento super estranho. Ele foi ao TCE, se reuniu com o presidente, com os conselheiros, foi ao Ministério Público Estadual, inclusive levando algumas pessoas investigadas para o Ministério, meio para tentar coagir, pressionar esses poderes, dizer assim, olha, larga do meu pé, eu não quero que investigue, isso é perseguição e tudo e tal. E aquilo soou muito mal, porque soou como uma interferência nos órgãos de controle. O presidente da Corte do TCE, o conselheiro Olavo Rebelo, na época, recebeu com naturalidade, mas fez ouvido de mercador. Como é que ele fez ouvido de mercador? Ele simplesmente disse, olha, vou continuar a fazer meu trabalho. É tanto que Olavo, que foi indicado pelo cargo por Wellington Dias... Isso aí. Continuou dando dor de cabeça desde a época da Águas de Teresina. Para o Wellington Dias. Aí agora o Wellington Dias disse, porque o conselheiro Luciano Nunes, o decano, Nunes, inclusive, ele é decano. Está pegando no pé e tudo e tal. Se for para pegar no pé, tem que pedir também a suspeição da conselheira Lília Martins, que é esposa do ex-governador William Martins, do próprio Olavo, ex-deputado estadual, e inclusive ela já fez, na própria questão da Águas de Teresina, ela foi quem puxou o voto divergente que bagunçou todo o processo. Então, quer dizer, o Tribunal de Contas, na verdade, é composto por alguns ex-deputados estaduais que foram indicados na questão política, não tem o que fazer. E isso, o governador Wellington Dias agora, ele fazendo esse movimento, fica um pouco estranho. Agora, o mais estranho não é a suspeição do conselheiro, que é quem vota. É a suspeição da equipe de auditores. Sim. Porque são duas ações. Ele pediu a suspeição do conselheiro Luciano Nunes, pelas questões políticas, e os auditores, que fazem os pareceres técnicos. Sim. Ou seja, na prática, o Wellington Dias não fez o dever de casa, que é a prestação e a boa aplicação dos recursos públicos, e agora ele está jogando essa. Eu conversei antes de vir gravar hoje, Pedro, conversei rapidamente com o conselheiro Kennedy Barros, que é o corregedor ele não é mais corregedor do tribunal, mas como conselheiro, ele falou muito bem, repetiu a fala do corregedor do tribunal. Ele disse o seguinte, ele me falou que é normal que uma parte queira, e assim como acontece em outras instâncias da justiça, o caso será apurado, o tribunal vai continuar com a missão constitucional dele, que é olhar as contas, analisar, fazer os relatórios. Agora a gente tem uma diferença muito grande, o Tribunal de Contas tem a turma técnica, que são os auditores. Os auditores fazem um apurado, fazem a averiguação e encaminham para os órgãos de controle. O plenário é que decide. Que vota. Muitas vezes o que os auditores decidem não é o que o plenário vota. Mas o que dá dor de cabeça para o Wellington Dias é que hoje em dia existe uma cooperação feita por Olavo Rebelo, que na hora que cai e sai da auditoria,
Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, vai para os órgãos de controle. Quer dizer, depois que termina ali essa auditoria, ele encaminha. Ele encaminha para aquelas pessoas que podem tomar as providências. E é isso que está incomodando o governador, no caso da Operação Topic, da Itaorna, do Finisa 1, do Finisa 2. Tudo que passou. A gente pode partir do princípio de que quem não deve não teme, nesse caso? Eu gostaria de acreditar nisso, quem não deve não teme, mas parece que o governador Ayrton Dias está querendo cercar, ele está querendo se colocar como fosse vítima de uma conspiração. Perseguição. Mas se você lembrar o caso do Finisa, que deu todo aquele problema dos recursos, é muito fácil. O secretário Rafael Fonteles fez uma movimentação errada, ele tirou dinheiro de onde não podia e pagou com outras contas. Aí bloqueou tudo. O caso dos empréstimos também, que tem até denúncia do Ministério Público Estadual, dos empréstimos consignados, a retenção irregular do dinheiro do IASP e APEP Planta, tudo isso aí. Então, quer dizer, são uma série de coisas. E pelo que falam a boca miúda, a prestação de conta de 2018, por isso é que a preocupação do governador... Pode ser reprovada? É coisa feia. É muito feia, que não dá nem ressalva, dá reprovação. É isso, porque o que já se fala nisso normalmente. Essa preocupação, e aí parece que ele quer criar um clima antes da aprovação. Não vamos também aqui ser agentes do caos. Não. Mas digamos, Biraci, uma possibilidade dessas contas serem reprovadas. Sim. Quais seriam os prejuízos que o governador teria? Poderia haver uma cassação? Ele poderia sofrer esse processo. O problema é que por parte da LEP? Tem que ser por parte da LEP. Mas passaria? Não passa. Não passa. Vamos ser bem claros, não passa. Não passa porque a Assembleia, 85% da Assembleia é comprometida com o governador Ayrton Dias. Então... Não passa de jeito nenhum. Agora ele teria um preço muito caro para pagar. Político. Fica ruim de governar. Fica feio. Agora sim, ele vai sofrer uma ação de improbidade administrativa, como faltam 3 anos para o mandato dele acabar. O mandato dele acabando, ele vai responder por essa ação sem foro. Aí é que vem as complicações, entendeu? E fora os outros processos que o Estado vem batendo na porta do governo do Estado, agora tudo por culpa e falta de zelo na gestão, mau gerenciamento do governador Ayrton Dias, que deixou a história correr frouxo demais. Não é culpa de ninguém, não é culpa do auditor. O auditor está fazendo o papel dele. O auditor está fazendo o papel dele. Então olhou lá e disse assim, era para aplicar 2 aqui, mas ele aplicou aqui no meio do caminho, não, era para aplicar aqui. Então está errado. O fato é que o conselheiro Luciano Nunes disse que está muito tranquilo, que as portas dele sempre esteve abertas a qualquer partido, a qualquer governante, e que ele está fazendo o papel dele. Claro. E, inclusive, é interessante, porque ele mesmo, ano passado, quando começou, ele mesmo pediu a suspeição do caso, né, da investigação. Inclusive, ele sofreu uma denúncia dizendo que o gabinete dele, na época da campanha, estava servindo de comitê eleitoral, de base de apoio para o candidato Luciano Nunes Filho, coisa que não foi para frente. Tá? Não encontraram esses indícios, que eu acho que se encontrassem seriam de uma burrice do conselheiro Luciano Nunes, que é um político experimentado, passado na casca do alho, foi deputado estadual, passou por vários governos, não iria cair numa esparrela dessa. Mas se você pensar bem... É tipo levar carne para dentro da toca do leão. Ele não cola, não colaria de jeito nenhum. E o engraçado, Pedro, é o seguinte, é que o pessoal do Tribunal de Contas, por mais que queira criar um clima ruim, até eu perguntei para o conselheiro Kennedy Barros, com quem eu conversei mais cedo, eu perguntei a ele, conselheiro, não está um clima ruim? Ele disse, não, nós estamos fazendo nosso papel e nós temos nossa corregedoria que faz o papel dela. Se tiver excesso, se tiver abuso, vai ser apurado. Só que eles estão tão tranquilos que eu acho que não vai ter abuso. Né? É o que se espera, né? E isso é o que está incomodando. Agora vamos esperar o que é que o Ministério Público Estadual vai fazer. Se a nova Procuradora-Geral vai fazer alguma coisa, porque o procurador passado, Cleandro Moura, foi de uma fraqueza, apesar que ele segurou as pontas do Rômulo Cordão e tudo e tal, mas ele, de certa forma, ele passou por alguns constrangimentos que eu acho que o Ministério Público não deveria passar. Não deveria passar. Mas aí cada um tem sua maneira de gerir, cada um tem sua maneira de administrar. Mas enfim,
É uma coisa que está andando, as operações estão andando ainda, as investigações continuam, Itaorna, Topic, Finisa 1, Finisa 2, empréstimo consignado, IAPEP, tudo isso aí está andando e uma hora vai chegar ao fim. E as contas do governador vão ser julgadas. Devem ser julgadas já, porque o TCE conseguiu acelerar esses julgamentos, deve ser julgado agora, se não no final desse ano, no começo do próximo, as contas de 2018. E aí a gente pode saber ou não. E aí vai vir dor de cabeça, com certeza, para o governador. O fato é que, de todo modo, tem contas a serem aprovadas, o governo do estado está pedindo empréstimo. Voltou atrás, recuou naquele empréstimo de 1 bilhão e 700. Pediu só a guarita, pediu só a autorização legal no orçamento para poder contratar, mas acabou recuando porque ficou muito estranho. Dois empréstimos de do 3 mesmo bilhões, valor é uma coisa muito estranha. É algo muito estranho, realmente. Bom, a gente, como prometido, a gente também vai abordar, Biraci, a questão aqui em Teresina. Já, gente, a gente vai vai comentar aqui a questão das queimadas, mas isso a gente também quer trazer para o lado político aqui de Teresina, exatamente. né? Que é nada mais, nada menos do que algumas movimentações que já estão aí chamando a atenção para disputa política, né, Biraci, do próximo ano. O interessante é que nesse meio de campo aí, a gente vai, obviamente, tratar 2020, mas já tem gente colocando seu bloco na turma de 2022. A deputada Lucy colocou já Firmino como um potencial candidato a 2022, né? É natural, ela vem colocando por quê? Não é porque ela é esposa do prefeito, não é por causa disso não, é porque é o seguinte, Firmino acaba o mandato dele ano que vem, não tem mais o que fazer. Ele já está construindo isso aí, então ele está fazendo uma espécie de teste. Agora, ele não pode também ir muito à frente para não acontecer o que já está acontecendo com o doutor Pessoa. Que é? Todos os pré-candidatos que estão aparecendo, ele, o Fábio Abreu e o Georgiano, já se queimaram. Se você olhar bem, eles já estão, eles próprios causaram o desgaste. Parece que todo mundo trabalha para manter o PSDB na prefeitura. Eu acho incrível isso aqui em Teresina. Já saiu até pesquisa. Pois é, já saiu pesquisa e tudo e tal. O Pessoa está na frente, mas se você olhar, 43% dos eleitores votariam em quem o Firmino indicasse. Ou seja, o Pessoa tem 29%. O poste, se ele botar um poste para ser candidato a prefeito, filho, o poste sai com 43%. Ou seja, o poste é eleito no primeiro turno. É uma situação complicada, por quê? Porque é complicado para a oposição, que não tem competência, assim como o Wellington Dias não tem oposição, o Firmino Filho também não tem oposição aqui. E, inclusive, eu queria saber, deixar aqui uma pergunta ao nosso colega, que foi até convidado aqui do programa, o vereador Dudu, do PT, Edilberto Borges, por que a oposição a Firmino Filho não bate nos escândalos que tem na prefeitura? Porque tem. Porque tem, inclusive tem um que alguns sites colocam, que é envolvendo uma empresa prestadora de serviço, uma empresa chamada Belsart, que tem inclusive denúncia, tem processo na justiça tramitando, tem inquérito policial tramitando. A gente não vê a oposição falar nisso, eu acho estranho. A oposição na Câmara Municipal parece que não fala, tem um medo de tocar nisso aí. O fato curioso desse fato é que quem mais bateu foi justamente alguém que era do lado, ou ainda é, não se sabe, mas é ao lado de Firmino Filho, que foi o Major Paulo Roberto. Pois é, que era, né? Que era, né? Mas o vereador Major Paulo Roberto, ninguém sabe. O Major Paulo Roberto, apesar de não estar de boa com o Evaldo Gomes, ele parece muito com o Evaldo Gomes de fazer política. Você nunca sabe qual a posição dele no fundo. Ele é parecidíssimo com o Evaldo Gomes. É totalmente independente. Não, é independente para os meus interesses. Se estiver bem eu ficar aqui, eu fico. Se estiver bem ficar do outro lado, eu fico. Mas assim, ele foi quem bateu e puxou a corda, mas só que o resto da oposição não vai. Aí eu lembrei, Pedro, de uma história que se o ex-vereador Jacinto Teles estiver nos assistindo, ele vai lembrar de uma conversa que a gente teve na Câmara Municipal, quando a Câmara era na Eliseu Martins. Eu era repórter do jornal O Dia, e o vereador chegou indignado para mim, dizendo: rapaz, a imprensa não bate nessa prefeitura, nessa administração tucana, cheia de mal feito. E começou a fazer aquele discurso, e eu ouvindo, eu cheguei, ô vereador, para a imprensa bater alguma coisa, vocês têm que apresentar documentos, fatos concretos.
do que aconteceu. Não é dizer um bababá porque eu ouvi dizer, eu ouvi falar, tem uma pessoa que disse que viu, não. Você tem que pegar um documento, uma licitação, uma coisa errada. E a oposição não faz. Eu perguntei para eles se eles eram incompetentes ou se tinham medo da prefeitura. E parece que esse medo se perpetua. Continua. Mas eu acho que não é medo, não. Eu já disse uma vez aqui, volto a repetir. Firmino Filho age muito parecido com Wellington Dias. De certa forma, ele atende os interesses da oposição onde ele pode. E a oposição fica assim, eu bato, mas é com carinho. Eu bato aonde não Eu machuca. moro, mas é só. Eu mordo, mas não é com força, ainda dou uma sopa, ainda faço uma massagenzinha para não fazer dodói. Ou seja, é uma oposição Nutella. Não tem oposição, é totalmente Nutella. Não tem uma oposição, não tem ninguém que faça assim. Não é dizer, não é para esculhambar, não é aquela oposição para esculhambar, mas eu tenho certeza que a prefeitura tem fatos que não são positivos. Esse fato desses contratos mal explicados da empresa Belas Artes são um exemplo disso. E a oposição não fala igual a oposição do governo do estado, ele fala na conversa de corredor. Conversa de corredor, sabe? Conversa de corredor, ele sai, ele dá o esquema todinho, mas na hora de ir para a empresa, para mostrar para o povo na campanha, não fala. Aí depois ficam reclamando. Então, quer dizer, a própria oposição não quer operar mudança na gestão. Aí, quando a gente fala da campanha, para voltar para o tema central que a gente começou, apareceu o João Vicente Claudino, ex-senador, conversando muito com o Firmino Filho e a possibilidade de ele ser candidato a prefeito. Será? Aí o pessoal do João Vicente, ele está aí, ele está reestruturando o partido do interior, é o que o Firmino precisaria. Porque tu já pensou, o Firmino com a estrutura do PP e com a estrutura do PTB para o interior, seria um tiro no Wellington Dias, no esquema do Wellington, porque o Wellington não vai ser mais candidato ao governo. Quem for não tem mais a mesma força. Exatamente. O próprio Dudu reconheceu aqui, né? Exatamente. O PT não tem nome para substituir o Wellington Dias. Talvez seja o ponto de ruptura dos 20 anos que o PT manda no Piauí. Aí eu incluo o governo Wilson Martins, que o PT mandou também no governo Wilson Martins, de uma certa forma. Seria a ruptura disso aí. E aí ele ficaria, João Vicente seria uma peça fundamental. Aí Firmino tenta atrair João Vicente para ficar do lado dele nessa campanha. E há a possibilidade de Firmino, que é muito esperto, não vai fazer como a besteira do Georgiano, do próprio Fábio Abreu e do Pessoa, que se lançaram muito antes. O Georgiano queimou a munição dele todinho no primeiro semestre do ano desse ano. É verdade. Falando da prefeitura, porque é um absurdo. Cadê o deputado Georgiano? Sumiu. Verdade. O doutor Pessoa, que eu vou fazer não sei o que, vai fazer o que? O Pessoa não conseguiu apresentar nada de concreto em 2 campanhas. Ele deveria parar, pensar e apresentar alguma coisa de concreto. Porque a população, Pedro, tende a votar naquilo que ela vê que está dando certo. Ela pode estar com raiva do Integra, mas ela está satisfeita com a educação e com a saúde, para ela importa muito. E é isso que a prefeitura está fazendo, a gente até já comentou em outros programas isso aí. E o que aconteceu? Eles se queimaram. E, de certa forma, o PSDB, como não é besta, eles não vão menosprezar a oposição, mas vão trabalhar esse desgaste da oposição. E o Firmino, em 2020, vai fazer aquelas famosas pesquisas para definir o candidato. Mas nessa história do João Vicente, para a gente fechar esse assunto, o PSDB já esturrou e disse que quer um candidato próprio Tucano. O Charles Silveira falou isso, o Edson Mello falou. Mas vamos ver, quem vai bater o martelo é Firmino Filho, porque o PSDB tem medo que o João Vicente faça aquilo que o Elmano fez. Né? E assim, é claro que a pessoa que vai, se o ex-senador João Vicente for candidato e vier a ser eleito prefeito de Teresina, é claro que ele vai ter os compromissos com Firmino Filho, mas ele também não vai ser, de certa forma, uma marionete, pelo menos é o que a gente espera do prefeito. Vamos ver como é que vai ficar. Mas tem muita gente acreditando que João Vicente possa sim aparecer e dar trabalho, porque o PMDB com o doutor Pessoa está recorrendo no mesmo erro das outras 2 campanhas. Ninguém sabe se o Fábio Abreu vai se viabilizar. E o Georgiano está aí nessa coisa. Começou, mas perdeu o fôlego, parece. Mas é porque, na verdade, Pedro, eles estão preocupados em fazer só vereadores. Eles não querem fazer prefeito. Ah, não? Não querem. Porque se quisesse fazer prefeito, já tinham começado a trabalhar o nome ou 2 há mais tempo, com mais cautela, que eles sabem fazer isso.
Até que a gente vai esperar e a gente com certeza vai abordar bem mais esse assunto e trazer, obviamente, mais nomes, porque nomes irão aparecer. Bom, como prometido também, a gente vai falar de um tema que nessas 2 últimas semanas, o Biraci, chamou bastante atenção e a gente não está muito longe não. A mídia, obviamente, deu uma visibilidade maior às queimadas na Amazônia, isso e a mídia nacional e internacional, só que a gente também tem nossos problemas aqui. Todo ano, a gente já chegou à época quente, obviamente, e mais uma vez o Piauí é vítima de queimadas, sejam elas criminosas ou sejam elas por falta de informação. Geralmente quem queima, quem faz as queimadas, são agricultores que não têm, em geral, acesso a uma educação melhor de como fazer o seu manejo. Eu parto desse pressuposto, né? Exatamente. Isso. Tem a questão cultural da Mas aí o Piauí também ocupa uma posição tanto quanto incômoda, que é o segundo lugar, é o segundo estado nordestino com maior incidência de queimados do Biraci. Por exemplo, não só o Piauí, como a própria cidade de Teresina. O teresinense tem um péssimo hábito isso é verdade. Nessa época do ano. Aí vocês me desculpem, os moradores de Teresina, um hábito de gente cebosa e porca de juntar folha na porta de casa e tocar fogo. Isso acontece na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Sudeste. Na Norte. Na minha rua. Atrás da minha casa, eu marco 6 horas da tarde, o cidadão varre a calçada dele e taca fogo em tudo. Se ele puder, ele ainda joga um pouquinho de sujeira na porta do outro e o resto ele queima. Toca fogo e você que passe mal. E assim, o teresinense tem esse péssimo hábito. É um hábito de quê? É um hábito errado de achar que você tocando fogo, você limpa. Não. Você tocando fogo, você suja. A cidade é coberta hoje. Tá aí, um dos serviços que a prefeitura faz bem feito, apesar de criticada, inclusive a licitação, é o de limpeza do lixo, de coleta. Funciona. Toda casa tem o dia correto do lixo pegar. Na cidade toda. Não tem necessidade de você estar tocando fogo na folha e tudo e tal. Mas o teresinense tem esse espírito de porco, infelizmente, e fazem isso. Como agricultor do interior. O agricultor do interior, ele tem aquela história da agricultura de subsistência, ele faz aquela broca, ele faz o aceio do terreno e toca fogo. Só que às vezes foge do controle. Se ele não deixar aquela margem capinada, uma margem distante de alguns metros para que a labareda não vá para o outro lado, dá problema. Principalmente nessa época de tempo seco. Que tudo é seco. Que é uma prática que, assim, dizem que renova a terra, mas muito pelo contrário. Já foi comprovado que faz enfraquecer porque o calor queima os nutrientes da terra. É muito melhor você roçar e deixar arar e deixar o bagulho lá para virar adubo natural do que queimar. O fato, Biraci, que a gente viu muitos, principalmente nas redes sociais, né, as pessoas aí fazendo movimento pró-Amazônia, pessoas do Piauí, tá? Pró-Amazônia, manifestações. Eu vi uns caras mangando daqui, vamos cuidar do Rio Puti, larga a Amazônia de mão. Pois é, o Rio Puti tá na época da sujeira do Aguapé, culpa também do poder público que nunca organizou o saneamento de Teresina. O Puti é um esgotão. Sim. Né? O nosso Rio Puti, infelizmente. A gente trabalhou lá, a gente sabe o quanto fedia, né? Determinado lugar ali. A gente trabalhou no prédio ali no Eurobusiness, uma época que a gente olhava o Rio Puti, via como fedia e como era sujo. Isso. E você tinha um aguapé, você tinha um mau cheiro de manhã, de tarde e à noite. É verdade. A gente chamava carinhosamente que o Rio Puti soltou um pum. Não, o Rio Puti é poluído, o Rio Puti é sujo. O fato é que lógico que a gente deve olhar para a Amazônia, mas a gente tem nossos problemas aqui e foi bastante criticado, né? Sim. Agora o governo do estado já tomou medida, né? Decretou uma resolução de que nos próximos 90 dias, né, qualquer tipo de queimada é crime, mas não precisa, já era crime. Eu sou diferente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro decretou uma lei em todo o país inclui o Piauí. Estamos ainda no Brasil. Todo país inclui o Piauí, que em 60 dias estão proibidas também as queimadas, salvo aqueles. O Elton Dias, cara, de ser diferente, botou mais 30 dias para salvaguardar o direito dele, ele pode, o governador do estado, tá tranquilo. O fato é que o estado não tem
mecanismos de, nem só de coibir, como também de, quando já está feito o estrago, né, de fazer o reparo. A gente vê aí, por exemplo, o efetivo do Corpo de Bombeiros, efetivo pessoal e técnico e aparelhamento não tem, né, Bruce? A secretaria que deveria fazer esse trabalho está toda sucateada, que é a SEMAR. Sim. A SEMAR está sucateada, inclusive alguns funcionários da SEMAR dizem que ela está tudo parado, 6 meses sem fazer absolutamente nada, né? Então, é a secretaria que deveria fazer isso. O IBAMA também não tem recurso para poder fazer isso. Uhum. E o IBAMA só pode atuar em áreas de jurisdição federal. Federal, isso mesmo. O Corpo de Bombeiros é que pode mandar, e aqui é lá os municípios que podem manter as suas brigadas de incêndio para ver se conseguem aqueles bombeiros civis, para ver se cedem, para ver se conseguem fazer alguma coisa. Mas é como você falou, infelizmente não dá. É parte da questão da educação, então o que a gente tem que pedir é, se puder, a SEMAR e os outros órgãos de meio ambiente, mas não tem recurso. Até as ONGs, de repente, mas uma questão mais educacional, quem sabe, por que não, né? Esse é o fato, porque a gente parte de uma questão cultural, falta de educação. Falta de educação não só ser mal educado, mas ser mal educado de não ter tido acesso a uma educação melhor de como tratar o meio ambiente. É complicado, Pedro, porque você vai mudar... E lembrando que isso não é de direita, isso não é de esquerda, não, isso é de cidadão, olha, né? Olha, por exemplo, o piauiense, o agricultor familiar no interior do Piauí, não é uma questão que ele vai tocar fogo porque ele quer desmatar, não. Ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô, com o tataravô, que para limpar, para poder plantar a rocinha dele, ele tem que tocar fogo nesse período que está seco. Isso é uma coisa cultural, isso aí você tem que mostrar para ele que existem outras formas de fazer a limpeza do terreno, tornar o terreno mais fértil sem precisar queimar. Esse é que é o problema, entendeu? Esse é que é o problema, mas isso é como você falou, é uma questão cultural. Não? Depende muito da cultura das pessoas. É isso mesmo. Bom, gente, a gente está chegando ao final desse novo programa toda segunda-feira. Quarta-feira, depois de amanhã, vocês terão uma nova edição do É ou Não É. Mas antes a gente quer novamente agradecer ao nosso parceiro de sempre, o Tex Biraci. Obrigado, Tex. E você que acompanhou esse nosso programa de segunda, fala como o Pedro pediu. Curte, aperta no sininho, manda para todo mundo. E outra coisa, aproveita para também divulgar o É ou Não É, que é o nosso canal, o nosso programa dentro do Radar 86, que é agora 2 vezes por semana com você. Agradecer a você, o parceiro de sempre está aqui, e quem estiver chegando, e o Tex, que é o nosso parceirão, que também está desde o começo ajudando. Ao final do vídeo, ao final do programa, você vai conferir o vídeo institucional de toda a estrutura que o Tex tem, tá bom, gente? Muito obrigado, até quarta-feira, abraço, tchau, tchau.